pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Tá brincando? E aí, queremos saber de vocês. Estão brincando com as crianças? Estão deixando as crianças brincarem sozinhas também? Como está? Vamos começar mais um episódio, vamos relembrar um pouquinho do episódio anterior, né? O que aconteceu, sobre o que falamos e dar continuidade no episódio de hoje. Sim. Antes disso, muito importante lembrar, agradecer ao pessoal que tem nos ajudado, a Ponto Arc, a Adventure TV, que tem nos cedido aí, nos emprestado esse espaço maravilhoso. Muito bom estar aqui, muito bom poder contar com vocês. E para você que está assistindo, convido você a seguir o nosso canal, seguir as nossas redes sociais. Tá? A gente tem o Instagram do Tá Brincando, tem os nossos também, pessoal e profissional que você pode estar seguindo. A gente vai deixar tudo linkado aí para você nos encontrar. Isso. Sua vez. Minha vez de jogar alto. Então, vamos lembrar um pouquinho que a gente falou no episódio passado? O que a gente falou no episódio passado? No episódio passado, falamos sobre a importância do brincar, né? Isso. Como as crianças hoje em dia não têm, assim, tanto conhecimento do brincar. Uhum. Os pais também, muitas vezes, pela rotina, né? Não tem muito tempo de brincar com as crianças. E o que está acontecendo? Estamos tendo uma dificuldade aí no desenvolvimento, né? O desenvolvimento não está acontecendo plenamente como deveria estar acontecendo, né? Sim. Porque as crianças não estão brincando. E a gente também trouxe um pouquinho da essência do que é a psicomotricidade, né? Enquanto uma ciência. Começamos a falar sobre a psicomotricidade. Como estudo do desenvolvimento humano. E hoje a gente vai apresentar um pouquinho do que é a hierarquia, como que ela se estabelece, e também vamos iniciar com 2 enfoques, né? Isso. A gente já vai explicar para vocês o que é essa hierarquia, o que é esse enfoque, porque a gente estava conversando também, a gente quer trazer mais para os pais. O que é essa psicomotricidade que você pode trabalhar na sua casa, essa ciência Exatamente. Sendo trabalhada dentro de casa com o seu filho, com sua filha, seu sobrinho, seus netos, suas crianças, e também na escola, né? Sim. Com seus alunos. Então, acho que é importante a gente voltar do que nós falamos no último, definindo assim, o que é psicomotricidade. Para nós entendermos de uma forma fácil, prática, é ciência do equilíbrio. Né? Um corpo equilibrado, um desenvolvimento equilibrado. O que isso quer dizer? Assiste os outros episódios, querido. Nós gravou 2 já, entendeu? Assiste os verdade, assiste os outros e assiste os próximos. Aqui é só igual quando vai começar a série, que passa anteriormente, foi só um anteriormente. Já é matéria dada? Já é, agora, aqui. Então, hoje nós vamos seguir, né? Muito importante mostrar que a gente vai seguir um caminho, que é o da nossa pirâmide de desenvolvimento psicomotor. Né? Vamos mostrá-la? Nós viemos munidos hoje. Que essa pirâmide, ela mostra como deve acontecer o desenvolvimento psicomotor e ela mostra essa hierarquia de desenvolvimento que a Anne acabou de falar. Vocês querem falar sobre a hierarquia primeiro ou sobre o desenvolvimento? O que vocês querem falar? Vamos falar rapidinho, porque a gente tem que falar da respiração hoje ainda. Nosso foco de hoje é falar sobre a respiração, mas assim, é importante a gente entender que é uma pirâmide e ela tem, como nós já falamos aqui, uma hierarquia. Então, o que isso quer dizer? Que é de extrema importância que a base dela esteja muito bem consolidada e muito bem desenvolvida, para que o próximo nível, vamos entender assim, também consiga atingir uma boa evolução. Isso. Né? E às vezes nós notamos algumas deficiências em algum ponto dessa pirâmide, que na verdade a deficiência não está naquele ponto específico, mas sim nos anteriores. Isso. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a pirâmide. É que assim, a pirâmide é só uma figura ilustrativa para a gente entender esse desenvolvimento. Isso tudo acontece dentro do nosso cérebro, dentro do nosso corpo. A pirâmide vem em forma para a gente entender o que é esse desenvolvimento. Porque assim, quando está em pirâmide, as etapas ou como que chama? As partes da pirâmide? Os níveis da pirâmide, eles funcionam sempre como a base para o próximo nível. Então, o primeiro nível ali, que é a respiração, ele é a base
para o próximo nível, que é a tonicidade, e a base para o próximo. Então, por exemplo, se a gente tiver um desses níveis com defeito, vamos colocar assim, né, prejudicado, a lateralização, que é aquele azul claro, se a lateralização tiver prejudicada, o que acontece? Os níveis de cima vão estar prejudicados também. Exatamente. Então, é isso que é um desenvolvimento em hierarquia. Um precisa do outro. Então, quem está lá em cima vai precisar de todos os de baixo para estar completamente desenvolvido, né, consolidado. Então, a gente vai falar assim, todos esses níveis, eles acontecem juntos quando a gente está fazendo os movimentos, as atividades, nas atividades do dia a dia, qualquer coisa. Eles vão acontecendo junto. Um precisa do outro ali para acontecer. E o que acontece? Eu esqueci que ia falar. Continua você. Eu acho que, na verdade, quando a gente está lá, por exemplo, trabalhando com a lateralização, não quer dizer que não está acontecendo ali o processo de respiração, a tonicidade e a equilibração. Isso então, mesmo. Às vezes, a gente pensa numa atividade lá que trabalha a lateralização, só que os outros ali estão juntos. Lembrei que eu ia falar. Posso voltar? Pode voltar. Então, quando a gente fala, era isso mesmo. Então, eles estão acontecendo juntos, mas o que acontece com cada nível? Acontece uma maturidade daquilo. Então, a respiração, ela é o tempo todo. Ela é a respiração, como vocês conhecem, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor a respiração na ciência psicomotricidade. Mas ela é assim, cada nível, ele tá ali no cérebro, mas ele precisa ser amadurecido. Exatamente. Então, e o que são esses níveis? São habilidades, a gente chama de... O Vitor da Fonseca, que é o autor desse livro, o autor que a gente segue, a nossa referência teórica. Ele chama de fatores psicomotores. E a Cacilda Velasco, ela defendeu a respiração nesse livro como um dos fatores psicomotores, mas no caso ela chama de enfoque psicomotor, porque é o que está no foco. Né? Então, nós temos ali os enfoques psicomotores, tá? E eles devem ser amadurecidos durante a nossa vida, tá? Exatamente. Agora vocês vão perguntar, Fernando, em que momento da vida esses enfoques são amadurecidos? E eu vou responder, cada enfoque vai se amadurecer num determinado momento da vida, mas ali no começo da vida, do primeiro até o 7º ano, é para eles amadurecerem. Só que não está acontecendo. Não é. E se não acontece no momento que é para acontecer, o que acontece? Fica com defasagem. Fica defasagem, aí tem que dar um jeito de ir fazendo. E muitas vezes a gente só nota essa defasagem, ou quem convive com a criança nota essa defasagem só quando chega lá na praxia global ou praxia fina, que é o momento de aprender coisas, né? Que quando nós chegarmos lá, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas é o momento de, tipo assim, de adquirir novas habilidades, vamos falar assim. E aí é construída uma barreira, tipo, você vê que a criança não consegue, não vai e tal, e por quê? Precisa trabalhar mais, tipo, meu filho não consegue andar de bicicleta, então você vai achando N formas de fazer com que ele ande, mas às vezes a solução tá justamente nessas bases que nós vamos trabalhar, né? Então, a gente considera, sim, a respiração como um enfoque e de extrema importância e que, às vezes, não é dado tanta importância, né? Então, vamos falar sobre ele, vamos desenvolver. Vamos só ver aqui, ó, quais são esses enfoques, sim. né? Vamos ver a pirâmide ali, para a gente ver quais são os enfoques. Quais são essas habilidades cerebrais que são trabalhadas na psicomotricidade. Então, nós temos a respiração, depois, no segundo nível, a tonicidade, e a gente vai explicar depois um por um, para vocês entenderem direito, tanto quem trabalha com a psicomotricidade, quanto em casa, para você poder trabalhar com sua criança em casa, fazer atividade que vai trabalhar aquele enfoque psicomotor da sua criança. Na escola também. Na escola, verdade, na escola. Então, por exemplo, a tonicidade é um conjunto de coisas, não é só o tônus muscular, é um conjunto de coisas ali que forma a tonicidade. Por isso que a gente chama de tonicidade e não tônus.
Assim acontece com a equilibração, a lateralização, depois nós temos a noção do corpo, a estruturação espaço-temporal, a praxia global e a praxia fina. Então, e a sequência, a ordem de desenvolvimento é essa, a ordem de maturação, vamos dizer assim, né? A ordem de maturação desses enfoques, dessas habilidades, é essa. Então, a gente nasce com a respiração e ali no primeiro ano de vida temos que amadurecer a tonicidade, que daí é o momento que a gente vai fortalecendo os nossos músculos, tendo atenção, ficando mais... tendo um estado de vigília, alguma coisa assim. E depois, quando a gente consegue ficar em pé, que a tonicidade já está boa, no segundo ano de vida a gente entra na equilibração. Sim. Daí ficou em pé, a gente tem que se equilibrar, né? Então a gente entra na equilibração. E assim vai indo. Por isso que existe essa hierarquia. Um precisa do outro para funcionar plenamente. Talvez, assim, tudo que a gente disse até agora, o que nós queremos dizer de forma simples talvez, tentando traduzir para uma linguagem mais fácil de ser compreendida, a gente quer construir uma casa. Isso. Não dá para se construir uma casa colocando a janela primeiro. Sim. Colocando a porta, colocando... O telhado. A gente precisa começar por uma Não dá pra começar base pelo telhado. e uma base bem fundamentada para com que aí você vá subindo as estruturas da casa e vá fazendo todo o passo a passo. Isso, imagina que Então, o telhado é a praxia fina. Exatamente. É o último... Aí tem como você começar pelo telhado da casa? Isso, não Então vai dar não certo. tem como uma criança ficar escrevendo lá. Eu acho que é Com 4 importante anos. a gente trazer também que a nossa referência teórica utiliza a praxia fina e a praxia global. Isso. Porque às vezes a gente ouve muito falar da coordenação motora fina, a coordenação motora global, tem um outro Isso. também que falam. Motricidade. Então, assim, a gente usa essa referência de praxia, porque a gente tem o Porque a baseamento. praxia é um conjunto de De coisas que a coordenação motora está dentro do enfoque praxia. Então, quando você fala só coordenação motora, você reduz tudo a uma coisa só. A praxia não, já é um conjunto de coisas que você utiliza para fazer os movimentos. Mas vamos lá, então. Vamos falar da pra respiração, então? respiração. Então, falar para vocês que a gente vai falar da respiração, que é o primeiro enfoque, é a base. A respiração, a gente nasce respirando. Exatamente. E a gente morre, é o último enfoque. Ele é o primeiro e o último enfoque, né? Psicomotor. A respiração, ela é totalmente psicomotora. Por que que ela é totalmente psicomotora? Alguém sabe responder? Porque acho que por meio da respiração a gente tem a consciência, né? É uma questão da consciência do movimento, da forma como a gente está, da tranquilidade. Eu acho que a respiração, ela dá base para que você possa realizar todas as atividades cotidianas. Exatamente. Né? Ela não é só, igual a gente tava brincando na vinda, de que... Pra que serve a respiração, Vitória? Pra não morrer. Pra não morrer. Não é só pra isso que serve a respiração. Pra não morrer. É pra não morrer? É, pra não morrer. Se você não tá respirar, errado. infelizmente... Só que não é só isso, né? E às vezes a gente Na tem essa... psicomotricidade, na ela é psicomotricidade. Um pouquinho mais. E a gente tem essa visão e é algo que, como a gente faz desde sempre e vai fazer para sempre, né, no nossa existência, é algo que para nós muitas vezes é tido como automático, Isso. né? E não deve ser, porque no automático às vezes a gente deixa de ter uma eficiência ou algum benefício que a respiração poderia nos dar, Exatamente. mas que por estar trabalhando de forma automática nós não alcançamos, nós não Isso. temos. Então, a respiração, ela é psicomotora porque também ela reflete o nosso estado Nosso estado Exatamente. emocional. Como o Diego falou, durante o dia a dia a gente trata a respiração como algo automático. Só que assim, é como o algo para não morrer mesmo. para não morrer, simplesmente, né? Só que durante uma crise, assim, existencial, por exemplo, que a gente se sente mal, que acontece ali algo que nos deixa triste ou chateado, a gente vê que a respiração, ela fica alterada. Altera. Né? Por isso que Então, ela é psicomotora. Isso. E aí, o que a gente precisa entender? Que
precisa acalmar, precisa respirar um pouco mais devagar pra Aham. gente conseguir se acalmar. Pra gente E se organizar. Se organizar. E muitas vezes a gente não entende isso. Então, qual que é a chave aqui agora para a gente entender a respiração como um enfoque psicomotor? A respiração, ela tem que sair do automático, sair do não morrer para uma respiração consciente, uma respiração que a gente vai inspirar, vai oxigenar todo o nosso corpo para que a gente possa fazer as nossas atividades muito bem Exatamente. feitas, para que todos os enfoques psicomotores estejam sustentados para fazer aquela ação, né? Para aquele gesto, aquele ato motor. Então, ela tem que oxigenar todo o nosso corpo para ser a base de todos os enfoques. E como tá a sua respiração agora? Ai, minha, tá faltando um pouco. Tá. Eu tô tentando falar. Então, por isso a gente tem que trazer para consciência. Então, respirar consciente, como a Vitória falou. Então, se a gente está com uma crise, está com ansiedade, a gente tem que parar, se organizar, e a gente vai se organizar pela respiração. Exatamente. Então, a gente respirando com mais calma, respira, inspira, segura, expira. Então, tudo isso é trazendo para consciência mesmo, para deixar a respiração equilibrada. E é a consciência. É o ato consciente do respirar. Para a gente ter uma ideia de como é difícil, a gente poderia fazer, mas não vou poupá-los desta Não, vamos fazer, fazer professor. essa experiência? Vamos fazer. Eu ia poupá-los, ia só... Para trazer para consciência? Então vamos fazer. Vamos fazer. Você que está aí sentado no seu sofá em casa, vem com a gente. Arrume essa coluna, porque certeza que você já tá isso. assim, ó. Postura. A minha tá sempre entendeu? certinha. Isso, a respiração sendo base para tonicidade. Exatamente. olha só. Sim. Tá? Então, é um exercício que serve pra gente ver o quanto a nossa respiração ela é automática e às vezes é difícil de você controlá-la para que ela fique de forma mais coerente, mais correta, né? Então, é um exercício que a gente fez já e ele realmente não parece que é bobo, mas tem suas dificuldades. Como que funciona? Vou contar aqui, faz aí na sua casa para você ver como que funciona. Vou contar até 5. Nessa minha contagem de 5, você vai inspirar pelo nariz, vai encher os seus pulmõezinhos, tá? E tem que ser em 5. Eu não posso estar contando no 3 e o seu pulmão já tá cheio. Tem tá? que controlar. Tem que né? controlar. Então, você vai controlar o fluxo de ar para no 5 o seu pulmão estar plenamente cheio. Eu vou contar mais 5 e você vai bloquear. O que isso quer dizer? Que não vai entrar e não vai sair ar. Você Como vai se só... estivesse embaixo da água. Entendeu? Tipo, entrou na piscininha, você tá dentro da água, então você vai bloquear sua respiração 5 segundos. E aí eu vou contar 10 segundos. E nesses 10 você vai soltar o ar pela boca de forma também controlada, para que só no 10 você termine de esvaziar o seu pulmão, mas tem que esvaziar completamente. Beleza? Então, recapitulando, 5 para encher o pulmão, 5 bloqueado e 10 para soltar. Beleza? Então, Peraí prepara. que eu tenho que anotar. Calma. O pessoal vai fazer aqui, ó. Eu quero ver também como tá, que a gente não fez esse teste com todo mundo. Tá? Então, se acalme, prepara. Eu vou começar a contagem tranquila, normal, tá? Então, primeiro para encher o pulmão. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. Agora bloqueando. 1, 2, 3, 4, 5. Agora liberando o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teve gente pedindo, pelo amor de Deus, aqui pra chegar no 10. Eu esqueci da informação dos 10, por isso que eu tinha que anotar. Olha, eu confesso que na hora de inspirar, quando chegou no 3, eu já tinha enchido meus Exatamente. pulmões. Esse é um tipo de exercício que a gente deve fazer todo dia, uns 10 minutinhos, será uns 5 minutinhos? Repetir, se a gente conseguisse repetir essa sequência, deu os 10 do esvaziar, já começar de novo, 1, 2, a gente conseguisse fazer umas 3 por dia, já tava Isso legal. faz com que a gente traga a respiração para o ato consciente. Exatamente. Né? Eu estou respirando, eu estou controlando a minha respiração. É isso.
E é legal quando estamos em atendimento, né? Que acontece alguma situação que a criança fica assim um pouquinho estressada, né? É legal a gente falar assim, vamos respirar, eu sempre falo. E aí eles, né? Que é Mas é o mais comum a gente vê, acho que em escola, né? Sim. Vê muito, é o do assoprar a velhinha e cheirar a florzinha. É. É isso. Que é justamente isso, para eles se acalmarem. Então a gente vê que a gente vê funciona, que né? na prática a respiração tem essa função, Uhum. mas é tão automático que a gente não entende isso, Uhum. entendeu? Mas ela tem essa função de regular, de ter esse autocontrole, de nos ajudar com as nossas emoções e tudo mais. Geralmente, como você falou da escola, quando eu trabalho com alguma atividade que exige muito do aspecto de movimento dos meus alunos, eu sempre peço, né? Eu sempre coloco uma música, né? Uma música tranquila, peço para eles encostarem na carteira ou na minha escola, que a gente tem bastante travesseiros. Eles deitam na sala e eles amam essa parte do relaxamento. Exatamente. A criança, ela gosta desse momento. Algumas a gente vê que tem uma dificuldade, a gente vai trabalhando. Mas o fato de parar, ouvir uma música tranquila é muito importante. E eles até pedem, né? Inclusive, na semana passada, quando eu trabalhei com uma atividade com os alunos, usando bastante movimento de ginástica, eu trabalhei com uma música que até o Fernando passou para nós numa formação em psicomotricidade da respiração, que é inspira, respira. E aí foi bem legal, eles gostaram muito. Ele cantou. E daí até falei para eles, aquilo que a professora trabalhou, chegam em casa e peçam para as mães. E as mães mandaram um recado e uma delas pediu a música da respiração e depois ela falou, a minha filha foi dormindo ouvindo essa música. Então, é uma música bem gostosa de ouvir, né? Já ajuda a se organizar. Se organizar. Então, assim, na escola dá muito certo. E na clínica a gente sempre faz isso também, né? Sim. De trabalhar essa parte, né, da respiração, às vezes com músicas, né? Um toque mais leve na criança. E o bom é que a respiração tem isso. É algo que eu acho que a gente vai trazer alguns exercícios depois, algumas atividades que a gente costuma passar. Mas é isso que, tipo, é algo muito prático. A gente consegue colocar em prática, tipo, Sim. agora. A gente trouxe coisa, mas dá pra fazer sem. Sim. Não precisa ter material. Então, é isso que eu acho legal da respiração, que é algo que a gente consegue colocar em prática muito, tipo assim, agora. Entendeu? Dá pra fazer. Né? Igual eu já comentei lá no primeiro episódio, se você não assistiu, volta lá pra assistir. Do paciente que falou que ia se regular enquanto joga videogame através da respiração, ele entendeu isso. Então, assim, é algo que eu acho muito bacana por conta disso. A gente consegue trabalhar, tipo, agora. Entendeu? A gente não precisa de muita coisa, e agora a gente consegue fazer e... Que assim, a psicomotricidade, na verdade, ela é do corpo. Então, a gente usa os materiais como apoio, mas o que a gente trabalha é o corpo. Então, Exatamente. nenhum desses materiais aqui faz a psicomotricidade. Quem faz é o corpo, quem faz somos nós. Eles são apoio pra gente... talvez para ficar mais fácil para a criança entender, né? Ou para dar uma ajuda para o nosso resultado. Mas a psicomotricidade, ela pode ser feita sem material nenhum. E aí, como a gente falou tá falando da respiração, eu lembrei que a gente falou que pode atribuir a outras coisas, e a gente falou das emoções e tal, mas o que mais? Aí eu lembrei da semana passada que pude fazer aquela palestrinha lá, e eu falei um pouco disso. Palestrante. Aí eu lembrei disso. Não, me respeita. Então, daí, dá pra gente entender que a respiração também está atribuída à segurança da criança, principalmente em ambiente aquático. Quando a gente pensa em piscina, verdade. a gente pensa muito nisso, na segurança da criança. A criança que não sabe fazer o bloqueio respiratório, ela vai, entendeu, ter problemas dentro de uma piscina. Tem isso da emoção, da autorregulação, tanto da criança quando ela está muito agitada para se acalmar, tanto o contra também acho que dá para ser feito. Mas também eu acho que aquilo que eu coloquei como uma motivação ou conquista ou tarefas diárias, que é quando através da respiração por uma coisa simples, como a gente trouxe bexiga, que a criança consegue repetir algo que o adulto faz com facilidade. Que o quão feliz a criança fica, tipo assim, nossa, enchi a bexiga igual o meu papai, ou assoprei alguma coisa. Sim. Sabe? Então, o quanto essas coisas diárias, às vezes a criança pode ter dificuldade por não ter a respiração bem desenvolvida e bem trabalhada. Exatamente. Né? Então, acho que a gente pode elencar esses fatores também como fazem parte, que a respiração ajuda muito, e às vezes a gente passa batido por cima de tudo isso. Né? Muito bem.
Eu acho que agora, então, a gente poderia trazer alguns exemplos, né? Isso, de algumas ótimo. atividades de respiração. Aham. Então, o que que a gente faz para trabalhar a respiração? O que que a gente vai trabalhar na respiração? A gente tem que trabalhar a duração, tempo de Exatamente. duração da respiração. A Intensidade. gente trabalha a intensidade, a gente vai trabalhar o movimento de soprar e sugar, né? Não pode faltar. Sem gás. Agora não vai Diego, fazer, não vai você combinar. atrapalhou. Eu tava Fernando. ensaiei em casa pra fazer. Então, a gente também vai trabalhar o ritmo da respiração. Então, às vezes, ritmada a respiração, respiração um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais lenta. A gente tem várias coisas para trabalhar, né? E a gente trouxe aqui alguns materiais e vamos dar exemplos para vocês fazerem em casa, fazer na escola, com seus alunos. Vários ambientes. Isso. Então, os pais que querem começar a trabalhar a respiração em casa para ajudar o filho no momento que o filho se desorganiza, para ele se organizar, para trazer a respiração para a consciência. Vamos começar a trabalhar em casa a respiração. Dá pra fazer em tudo. Na escola, com a criança, tipo, num momento que... às vezes quer fazer um volta calmo ou algo do tipo. Então, e são brincadeiras que parece que não, mas a criança precisa também parar pra fazer. Não, tipo, de qualquer jeito, ela não consegue. Então, também tem esses outros fatores envolvidos. Isso, eu vou começar mostrando. Então, comece. Então. Esse daqui é uma ideia da minha amiga Sandra Lobo. Muito obrigado, Sandra, pela ideia. Essa é uma nuvenzinha que você pode construir até com essa criança, com seu filho, né? Ou na escola. É uma nuvenzinha que aqui tem um papelzinho, ó, que é a chuva. Que bonito, o barulho de chuva. E a gente vai fazer, com a respiração, a gente vai fazer as tempestades ou a chuva. Então, a gente vai estar trabalhando aqui a intensidade, o volume de sopro, né? Então, a gente vai trabalhar soprando. Então, olha só. Vamos fazer só como que é? Uma chuvinha. Um chuvisco. Um chuvisco. Aí, onde que Quer eu posso que eu ficar aqui faça? para ficar mais fácil? Peraí. Acho que é aí mesmo. Aqui, ó. Chuvisquinho, ó. Vai ser assim, ó. Um soprinho. Garoinha. Agora vamos fazer uma tempestade. Né? Agora os pinguinhos de chuva. Então você pode ir trabalhando vários Ritmos, Exatamente. né? E de uma maneira bem intensidade. lúdica, né? De Que uma as maneira crianças lúdica. se E a criança interessam. vai ajudar a construir, né? Muito legal. Eu não Muito conhecia legal. essa atividade. Tá conhecendo. Vamos Próximo. lá. O que vocês querem? Posso só falar do ritmo? Então, o ritmo. A gente tem instrumentos de sopro, como esses apitinhos. Eu não sei se vai ficar muito estridente. Vou fazer mais longe aqui. A gente pode trabalhar ritmo. O que é ritmo? Ritmo é a duração do som. Então, o som ele pode ser mais longo, assim, né? Ó. Esse daí já é importante porque ele já é diferente. Ele Se precisa você de não mais, soprar com uma certa potência, ele não sai o som. Exatamente. Sai só Então, o sopro. Sai só o som. Né, tipo, quando a gente pensa nessa estimulação, com é legal a esse, gente então. ter igual a gente trouxe, assim, vários diferentes e tal. Esse Não, faz de apite. novo. Vou pôr aqui o apite. Então teve um som mais longo e sonzinhos mais curtos, Exatamente. né? E criança adora fazer esses negócios, né? De ficar o dia inteiro apitando na nossa orelha. Bem legal. O que mais dá pra gente trabalhar? Aqui nós temos a bexiga, que na minha época, né? Quando a gente fazia aniversário, a gente enchia as bexigas, né? Verdade. E até aconteceu nas sessões, semanas atrás, quando a gente trabalhou a respiração, que adolescentes que nunca tinham enchido uma bexiga, né? Então, na nossa época, a gente fazia as festinhas, a gente enfeitava, então era muito normal encher a bexiga, né? Então, vou mostrar, vamos lá. Pra quem nunca encheu bexiga. Aprendam. E aqui o interessante também, trabalhando na questão, né, da própria psicomodicidade da hierarquia, a gente já consegue trabalhar, né, com a praxia fina, Isso. certo? Uhum. Então, às vezes, a gente trabalhou lá com os nossos pacientes, eles, por ser a primeira vez, eles enchiam, mas eles às vezes soltavam.
não sabia que tinha que segurar. Né? Então era a primeira vez mesmo que eles estavam fazendo essa experiência. Então a gente foi lá, passo a passo, fazia eles encherem novamente. E aí teve um caso em que aí eu ensinei a dar um nó, né? Dar um nó, que é a apraxia fina, né? Que faz parte também da psicomodicidade. E aí a gente já aproveitou e trabalhou isso também. Então fomos lá, passo a passo, até terminar de encher a bexiga. Se não sair esse nó aí, vai ser um problema. E é um nó, assim, é um nó interessante que eu sempre falo muito para os pacientes que alguma das aprendizagens que a gente tem lá nas terapias, a gente acaba levando para as atividades de vida diária. Sim, né? Então, às vezes assim, eu nunca vou fazer um nó como esse. Hoje mesmo na aula eu precisei fazer um nó e eu me acabei lembrando do dia que eu ensinei a minha paciente a fazer o nó na bexiga, que eu precisei juntar 2 elásticos, que eu fiz uma atividade, daí tive que juntar o elástico, eu tive que dar o mesmo nó que eu tinha ensinado. Então, todas as atividades que a gente faz, tanto, né, eu na clínica ou na escola, a gente sempre fala da importância daquela atividade para ser usada fora, né, da escola ou da clínica. Então, aqui a gente tem um exemplo simples, que é de encher a bexiga, que a gente trabalha a respiração e também acaba trabalhando a apraxia fina. Exatamente. Você já encheu bexiga, Vitória? Eu já enchi bexiga, já fiquei com muita tontura ao encher bexiga. Né? Temos que controlar a respiração. A bochecha doendo, fica. E a boca marrenta por conta do pozinho. Ah, sim, fica mesmo. Qual atividade mais dá pra gente mostrar pra eles? Escolha uma. Essa aqui, deixa eu ver. Pode escolher. Borboleta. Essa daqui ela é bem legal, né? De uma forma lúdica também. Depende do que a criança gosta, né? Aqui no caso, usamos as borboletas, né? Mas pode fazer de crianças que gostam da patrulha canina, faz com os animaizinhos, né? E aqui o foco por exemplo, esse daqui, as borboletinhas são iguais, são pintadas de cores diferentes. Aí a gente pede, assopra a borboletinha verde. Aí a criança tem que assoprar somente a verde. Assopre a borboletinha azul, somente a azul. Né? Pra não pegar todas as borboletas. Isso, aí um certo momento a gente pede, assopre todas de uma vez, né? E aí a criança tem que se controlar aqui para conseguir movimentar todas, né? E é legal. Muitas dessas coisas que nós estamos trazendo, a gente está mostrando só a própria atividade, igual a nuvenzinha, mas todas elas, de acordo aí com o seu poder criativo, ela pode e vai ser muito bem vista se vier acompanhada de uma história, alguma coisa que você consiga inserir a criança nisso. Né? Então, contar uma história de uma chuva, de alguma coisa. A mesma coisa com as borboletinhas. Elas são propostas, né? E a proposta é aquilo que você pode pegar a ideia principal, modificar, adaptar para a sua criança. Então, é uma proposta. A partir disso, você faz o que você quiser. E você? Deixa eu usar essa daí, então, dos canudos. Dos canudos. Pode ser? Pode. Então a do canudinho funciona... Na verdade, aqui vão acabar sendo 2 propostas diferentes, né? A primeira que a gente usou... Aqui é um canudo só ou tem 2 aqui? Eu não lembro. Tem 2. 2, né? Mas então é legal que você corte no meio para não ficar um canudo muito grande, né? Um canudo mais curtinho, já dá pra gente usar legal. Então aqui a gente vai trabalhar tanto o soprar quanto a sucção, tá? Então como funciona? Eu vou explicar primeiro e depois eu faço aqui, tá? Pra não... Então, a gente faz em 2 etapas. Você pega papel, pode ser picado, do jeito que você quiser, papel colorido, aí vai do que você tiver disponível aí. E a gente vai ter 2 objetivos. O primeiro, usando a boca, você pode pedir para a criança soprar esses papeizinhos, levar de um lugar para o outro, espalhar do jeito que ela quiser. E depois... Só com a boca. Só com, né, põe um canudinho na boca e tem que usar ele para... com o canudo. E usa para soprar e bagunçar esse papel como você quiser. Aí, na hora de recolher, usa aí, pode ser uma tampinha, qualquer coisa, uma canequinha nossa, que a gente vai pôr para vender daqui a um tempo. Tá? Qualquer coisa. E aí, você precisa fazer a sucção, de prender o papel e devolver para o potinho, tá? Então, eu vou só demonstrar aqui. Tá? Então, daí, a gente vai fazendo isso até acabar os papeizinhos todos aqui. Pode fazer com letrinhas para letrinha, aí a mesma coisa que a gente fez com todas. Posso usar letra aqui e fala para a criança, só para o A, só para o E. Posso fazer o alfabeto e pedir para a criança escrever o nome dela.
proposta e você pode deixar a sua imaginação fluir. Sim. Tá? Então, cara, isso daqui nos surpreendeu, porque parece Fácil. muito fácil, mas fácil. tem muita criança que tem dificuldade com isso. E pensando nisso agora, me faz lembrar que, voltando para que a respiração também é segurança, a criança que apresentar dificuldade para fazer essa sucção, será que ela não pode ter algum tipo de problema, às vezes engasgando, bebendo algo com canudo? Porque é a mesma atividade, né? Então, pra gente ver que a respiração tem vários outros papéis. E o da bolinha, cara, já vou deixar o aviso aqui, ó. A gente vai gravar alguns vídeos e soltar lá no nosso Instagram do Tá Brincando. Ó o merchan, pega! Então não dá pra mostrar tudo aqui, que alguns a gente usa chão e são atividades bem legais. De você fazer se o seu filho às vezes já é um pouquinho maior e você quer uma atividade competitiva, dá pra fazer muita coisa. Então a gente vai gravar e vai colocar lá no nosso Instagram pra você ver. Então segue a gente pra você conseguir acompanhar tudo isso. Mas com a bolinha, a gente consegue fazer um futebol. Né, você coloca tampinhas, marca um espaço, coloca tampinhas ou qualquer outra coisa que você tiver na sua casa para fazer como se fossem os jogadores, tá? E a bolinha tá de um lado, tipo assim, meu gol tá aqui e eu tenho que fazer gol lá do outro lado. Eu tenho 3 sopros, então eu coloco o canudinho na boca e eu tenho 3 sopros para tentar fazer o gol. Não fiz, perdi minha vez. Aí o meu companheiro com o canudo dele, ou não necessariamente. Pode ser só né? soprando. Né? Só soprando, então, assim, são infinitas possibilidades. Tem de corrida que dá pra gente fazer também. Enfim, a gente vai mostrar tudo isso com um pouco melhor lá no nosso Instagram pra vocês verem, tá? Mas o que a gente quer mostrar é que, cara, é fácil de fazer, não exige muita coisa. Aqui a gente usou papel, mas como dá pra usar sem canudo, dá pra fazer sem nada. Sim. Tem uma outra brincadeira que a gente faz lá, o catavento, que não catavento usa é muito material legal. nenhum. Vamos deixar para mostrar o catavento no Instagram. Instagram, tá? A gente vai mostrar lá, porque essa não usa nada. É só o sopro e o corpo. Mais nada. Tá? E é muito legal de fazer. E aí, o interessante é que, para fazer essas atividades, todas que nós mostramos, desde encher a bexiga, né? De sugar, sucção. Sucção. Como que você falou? Sucção. Tem que ter uma consciência e um controle, né? Exatamente. Então, a bexiga, às vezes lá você tem que ter um controle, tem que ter uma consciência da sua respiração, que nem para fazer o gol. Vou ter que assoprar mais, menos, que nem a questão da chuva. Então, todas essas atividades trabalham essa consciência respiratória. Até onde eu posso ir. Essa é o intuito, o objetivo das atividades psicomotoras, né? Trabalhar essa consciência. E aí, acho que para ficar de dica, para você que às vezes é profissional da área, ou é só pai, ou é só entusiasta, né, do desenvolvimento infantil, vale a pena a gente falar dos livros aqui. Desses livros. Que são 3 livros. E, cara, a gente pode deixar link, vocês podem mandar no nosso Instagram perguntando, porque eles têm muita proposta de atividade. Atividade com material, sem material, de todos os enfoques que nós vamos falar. Então, assim, tem coisas que nós vamos apresentar que vêm desses livros. Então, vale a pena, tá? Se você é profissional, vai te ajudar muito a você entender melhor cada enfoque e saber aplicar as atividades de uma forma melhor. Se você é pai ou, como eu disse, só um entusiasta da psicomotricidade, do desenvolvimento infantil, é muito legal ter. Porque serve para esses momentos. Tipo assim, cara, quero muito trabalhar tal enfoque, mas assim, não sei direito para onde ir. Aqui a gente tem para onde ir. A gente tem uma diquinha. E é tudo bem organizado. A idade, os recursos. Por enfoque. Esse terceiro livro aqui, que é o verde, ele tem um QR Code. Autor maravilhoso? Ele tem um autor, que sou eu. Eu faço parte, por isso que ele tá dando mais ênfase. Por isso que ele segurou. Aqui na goleada eu fui pegar, ele puxou da minha mão. Aqui, ó, essa atividade é minha. Goleada de sopro. Aqui esse livro tem o QR Code que você aponta o celular e você vai ter um vídeo de como fazer a atividade. Então, todas as atividades desse livro. E ele tem atividades aquáticas também, né? Quem quer fazer na piscina. E o bacana é que os materiais utilizados são todos materiais de baixo custo. Então, é acessível. São todos materiais sucata, assim.
Bacana. Isso. É isso? É Alguém- É isso, gente. Algum Respiração ponto mais ok, alguma tá todo coisa? mundo com a respiração ok? Check, respiração. Check. Check. Então, É isso? é isso, gente. Até Eu o... tenho uma coisa para falar. Então fala aquilo que você tem pra falar. Siga-nos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Spotify. Exatamente. TikTok. TikTok. TikTok, Temos no uma Instagram conta é no TikTok. tá.brincando. Isso. E acham bexigas. Isso. Encham bexigas, brinquem com suas crianças. Valeu, gente. Obrigado. Até o Gente, próximo. obrigado.